Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos hoje aqui com o pessoal do Bioatrium, somos do Instituto de Ensino, Pesquisa e Práticas de Inovação e estamos aqui hoje para fazer um podcast de uma série que estamos planejando, que vai abordar o tema desembarque da crise para a criatividade. E vamos falar hoje um pouco sobre esse programa que estamos desenvolvendo no Instituto. A gente tem algumas pessoas aqui que vão ajudar a gente nessa conversa, vai ser um bate-papo bem descontraído. E eu vou começar introduzindo essas pessoas aqui para o nosso bate-papo, falando um pouco sobre o desembarque. O desembarque, explicando brevemente, depois nós vamos entrar um pouco mais em alguns detalhes e desdobramentos disso, mas o desembarque é sobre o próprio ato de desembarcar de situações que não produziam saúde e situações que possam levar a essa produção de saúde. Então, são situações principalmente com relação ao trabalho, né? As relações que temos com o trabalho. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria começar o nosso papo convidando para a nossa mesa o Rodrigo. O Rodrigo, ele é da Lanacaná, ele vai falar um pouquinho dele, vai se apresentar, vai contar um pouquinho aí da sua trajetória. Mas, Rodrigo, a gente está falando aqui sobre relações com o trabalho e sobre o futuro do trabalho. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. Como são essas relações da pessoa, nos grupos, nos ambientes, como a Lanacaná vem monitorando e tendo indicadores para medir a saúde nas pessoas, nos grupos e nos ambientes, como eles se relacionam concomitantemente, palavra difícil de falar, mas como se relacionam nos seus ambientes e como vocês trabalham isso aí junto no ambiente de saúde e de todos os projetos que vocês têm atuado. Bom, boa tarde, Roberta. Obrigado aí pelo convite de vocês do Bioatrium, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês, Natália, Débora e a todos que estão nos assistindo, né? Olha, boa pergunta sua. Tentar me apresentar rapidamente. Então, eu sou um administrador de empresas, né, que também desembarquei em algum momento do mundo corporativo para criar a minha empresa, para produzir uma saúde diferente do que eu imaginava, porque era um profissional do setor de saúde. Então, a Lanacaná, onde você fez essa apresentação, ela nasce um pouco desse desconforto, né? Então, teve esse desembarque também. E o Bioatrium é um trabalho, né? É um projeto que a gente vem desenvolvendo e eu faço parte também com muito, muito orgulho para a gente também desenvolver outras situações aí que você comentou, né? Como pesquisa, enfim. Com relação à saúde, assim, a Lanacaná, ela trabalha muito em projetos de sustentabilidade, hoje mais na questão ESG também, né? E é natural que esse é um tema que faz parte, né? Embora muita gente ache que ESG, sustentabilidade, esteja muito centrado no meio ambiente, a questão da saúde, do trabalho, elas são fundamentais dentro do eixo social. Então, dentro do eixo social, a gente tem prática trabalhista, etc. E tal. E hoje, por exemplo, no nosso cliente, que a gente atende muito o setor saúde, hoje de 70% a 75%, esse é um tema super relevante para eles, né? Então, assim, faz todo sentido a gente estar trabalhando e falando sobre ele, né? E essas crises, né? Então, acho assim, é muito pertinente essa questão, né? Eu vou também me limitar a falar, não vou falar tanto aqui, mas essa questão de a gente falar sobre esse desembarque, sobre essas situações de saúde, eu acho muito bacana o Bioatrium estar trazendo isso de uma outra forma, né? Não naquela forma tradicional, hoje muita gente falando da NR1, por exemplo, mas também conectado ao NR1, mas com uma outra abordagem. Então, eu estou muito feliz e aqui para a gente debater um pouco sobre isso.
Obrigada, Rodrigo. Obrigada aí pela sua introdução. Acho que é o que você falou, né? Acho que a Lana Caná é o estopim de tudo, né? Da onde nasce toda essa vontade aí de atuar nesse meio e esse contato com as pessoas em processo de desembarque. Mas eu queria chamar aqui para nossa conversa a Débora. A Débora, ela também é sócia-diretora da Lana Caná e ela vai falar um pouquinho... Ela é fundadora do Instituto Bioatrium e aí ela vai poder falar um pouquinho também sobre a sua trajetória, suas credenciais aí, e toda a experiência que ela tem como psicóloga, que eu sei que ela é também e tem muita experiência nisso. Mas, Débora, como que você entra na história da Lana Caná? Como que a Lana Caná se comporta no sentido de desembarque para você também? Que eu sei que você foi do mundo corporativo, você desembarcou do mundo corporativo, e teve também um outro processo de desembarque ou de embarque, vamos dizer assim, no Bioatrium. Mas, assim, eu sei que você tem muitas trajetórias e eu queria entender um pouco a relação da Lana Caná com o Instituto e com o nosso tema. A gente está aqui hoje, está passando um filme na minha cabeça, né, e no meu coração, porque eu e o Rodrigo, a gente se conheceu nesse momento de uma crise, acho que uma crise pessoal minha, e a gente se conectou justamente por conta disso, porque, de fato, eu fiz aquela carreira bem linear, bem de sucesso, né? Então, você começa como estagiário, trainee de uma grande organização, é tudo aquilo que seus pais sonharam para você, né? Nossa, agora ela está trabalhando, ela tem crachá, ela está conseguindo, né? Conseguindo ter sucesso numa carreira. Então, aquele modelo de carreira bem geração X, né? Eu acho que uma geração X, assim, de ir seguindo os caminhos. E eu, com menos de 30 anos, eu já era uma executiva internacional. E a questão que me batia é: por que eu não estou feliz? Por que eu não estou feliz? Porque tudo isso me deixa mais ansiosa, tudo isso me deixa com mais peso, tudo isso me deixa com uma não resposta daquilo tudo que eu imaginei. Eu sou psicóloga, entrei na faculdade com 17 anos, então tinha muitos sonhos. Fiz uma faculdade de psicologia, ela demanda muito da gente, são 5 anos, depois estágio. Então, lá com 30, eu já era uma senhora, assim, eu já tinha muita história, né? Meus amigos até me chamavam de Forrest Gump. Quem já assistiu esse filme sabe que o Forrest Gump fez tudo, passou por tudo, correu por tudo, foi em todos os lugares, e eu, com 30 anos, eu já era uma pessoa cansada. E aí eu encontro o Rodrigo num final de semana, né, de lazer, e a gente começa a conversar e eu começo a perceber, quando ele vira para mim e fala: eu tenho um sonho de mudar a área da saúde. Eu, o quê? Então, assim, eu estava num outro mundo, eu estava no mercado financeiro, tinha feito uma formação na área da saúde, mas eu nunca conseguia, de fato, articular a produção de saúde dentro de um ambiente corporativo. Apesar de eu ter tido muita sorte, eu passei por empresas que me deram muita liberdade, muita autonomia, me projetaram em termos de carreira, né? Inclusive chegando a uma posição fora do Brasil com menos de 30 anos. Mas aí a gente se encontrou e falamos: como que faz isso? Vamos fazer, né? Isso foi quase quantos anos atrás? 2008, 2008, por aí. Nessa discussão. E aí a gente começou um plano, porque, de novo, para fazer o desembarque, não é só, como a gente costuma brincar nos bastidores, pega a bolsa e sai correndo. Não dá. Tem um plano. Dá vontade, né? Dá vontade, mas não façam isso. Não façam isso em casa e nem nos trabalhos de vocês. Mas tem um plano. Então, a gente começa a conversar sobre o que a gente ia fazer lá em final de 2007, 2008 e 2009. A gente viaja por vários países. A gente fez uma pesquisa ampla para ver o que estava acontecendo em termos de saúde, de indicadores da saúde. A gente estudou muito, né? O Rodrigo Feio estava fazendo uma pós-graduação, ele trabalhava em planejamento estratégico para a saúde e fez uma pós-graduação em sustentabilidade, e eu estava fazendo uma pós-graduação numa área mais que deu início à bioatria, que depois eu conto essa história. Então, a gente estava estudando muito, viajando muito, vendo formas de fazer isso. Então, foi um caminho de 2007 até 2009 só de plano. E depois, em 2009, a gente começa com os primeiros projetos, e aí surge a Lana Caná,
olhando para um outro jeito de fazer gestão dentro das organizações, principalmente das organizações de saúde. E falando de coisas que todo mundo achava a gente meio estranho, né? Como assim, sustentabilidade? Vocês são ativistas? Teve uma pessoa, vocês são hippies, o que vocês vão fazer? Não, a gente trabalha com planejamento estratégico, né? Continua até hoje, pensando em algumas coisas assim. E esse é o custo de você, às vezes, ter uma visão, você planejar essa visão e você começar a fazer essa visão antes de muita gente entender o que você está fazendo. Então, dá uma solidão, dá um isolamento, dá uma vontade de desistir, dá um medo. Será que eu estou errado? Será que eu estou errada? Mas eu acho que a parceria foi muito boa, porque quando um caiu, o outro levantava e falava, não, é isso mesmo. E aí lá se foi a Lana Caná. Aí os projetos começam em 2009, né? Acho que já deu uma introdução. Acho perfeito essa introdução que você traz pra gente, Débora. Eu entro nessa história, eu também tive meu momento de desembarque, entro nessa história no momento em que você funda o Bioátrio, né? Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente do que é bioatria e do que o Instituto cuida. Do que sobre o que fazemos no Instituto, né? Como o Instituto e as ações, as práticas que a gente tem, mesmo de pesquisa dentro do Instituto, conversam com esse momento de desembarcar de algo que não faz mais sentido para a gente. Uhum. Acho que pegando o final da história, né? Mas o começo da Lana Caná, eu tinha uma experiência corporativa como executiva, cheguei a superintendente de recursos humanos de grandes empresas, chamava assim recursos humanos na época. Então, eu tinha uma experiência de gestão e o Rodrigo também de planejamento estratégico. E a Lana Caná, antes do Bioátrio, ela continua, né? Ela tem uma proposta de gestão de organizações, principalmente da saúde. E eu, com a minha experiência como psicólogo, o que a gente percebia? Que, às vezes, as coisas iam até um certo limite. Ou a exigência e a pressão, porque dentro dos parâmetros que a Lana Caná propõe, de olhar indicadores, isso de alguma forma traz uma tensão, traz um tensionamento, porque você tem que bancar mudanças dentro das organizações. E aí eu começo, então, a trabalhar com um olhar ao contrário. O Rodrigo vinha com o plano estratégico, com o olhar conselho, diretores, presidente, e eu fazia um trabalho mais para a pessoa do presidente, a pessoa do diretor. E aí eu comecei a sentir necessidade de voltar para a academia. Então, eu começo uma pesquisa, faço uma terceira pós-graduação, que é onde eu conheci a Natália, que está aqui. E aí eu falei, ela vai me ajudar. Daqui a pouco ela vai contar como é que ela me ajudou. Mas eu começo a fazer uma pós-graduação, entro no mestrado ao mesmo tempo, fazendo as duas coisas. E nessa pós-graduação, a gente trabalha com uma base de um pensador, uma pessoa genial, que foi um médico, um sociólogo, romeno-americano, que se chama Jacob Levi Moreno. O Moreno, ele foi uma pessoa que pensou sistemas humanos de várias formas. E a Natália foi uma professora minha neste curso, né, nessa pós-graduação, que é um dos métodos tem a ver com uma coisa que chama socionomia, um sistema. E eu estudando Moreno, trocando bastante com a Natália, a gente descobre que Moreno, lá na década de 30, fala de uma coisa que chamava bioatria. Em 1934, ele escreveu sobre bioatria. Bio quer dizer vida, atria, cuidado e terapêutica. Então, ele estava prevendo uma série de coisas para o futuro, inclusive que o mundo ia colapsar, que as pessoas iam ter problemas, que a gente ia ter que conviver com robôs. Ele falava sobre isso lá na década de 30. E que um dos caminhos de possível regeneração para isso era a bioatria. Só que ele escreveu isso e não voltou mais nisso. Ele estava já no momento nos Estados Unidos em que uma ciência mais positivista estava em voga, então ele não volta para esse livro, que é um livro que se chama, inclusive, Quem Sobreviverá, que é o meu favorito. E aí eu começo a falar de bioatria e ninguém sabia, mas o Moreno falou de bioatria. Aí eu vou procurando pessoas para me apoiar e encontro a Natália. Natália, vamos fazer uma pesquisa sobre isso? Vamos.
E aí nós começamos, acho que vale um outro episódio só sobre isso. Deixa eu só pegar um gancho disso que você falou, se é rápido, dessa questão do... O que acontecia, né? A gente, ao desenvolver a Lana Caná, todas as nossas ferramentas são customizadas e a gente desenvolvia isso. E nessa busca, a gente sempre teve contato com institutos de pesquisa, com universidades, principalmente fora do país, né? E isso também nos fez ter essa vontade de ter o nosso instituto para que nós pudéssemos criar coisas através dele para abastecer também a Lana Caná nesse sentido. Então, nessas viagens, eu fiquei em Cambridge um tempo, fiz um curso lá, fizemos uma imersão, né? Trabalhamos com estruturas. E a relação institutos com instituto, academia com academia é sempre muito mais fácil do que a consultoria, academia, enfim. Então também foi um movimento que a gente entendeu ser necessário naquele momento. E é muito legal você trazer isso, Rodrigo, porque assim, pegando um gancho e já trazendo a Natália aqui para nossa conversa também, eu quero falar um pouco da minha experiência, né? Então, eu conheço, o meu encontro com a Débora e com a Natália é um momento em que eu conheço o Instituto, né? E falando do meu lugar, o Instituto é justamente isso, é um lugar provocativo, é um lugar de discussões, é um lugar de pesquisa, é um lugar onde muito ensino e muitas credenciais são divididas, né? Porque são muitas experiências vividas aqui, né? Delas todas e suas, e essas experiências, elas começam a ser compartilhadas, né, com pessoas que passam a fazer parte desses grupos de afinidade, dessa rede que a gente vai construindo dentro do Bioatrio. Então, falando um pouco, então, sobre... A Débora tocou em várias questões da bioatria, e a bioatria está muito relacionada ao que a Natália faz e o que ela vai se apresentar aqui. Ela é uma gênia, eu adoro trocar com ela, e assim como com a Débora e com o Rodrigo também, mas assim, ela tem uma experiência que ela vai contar um pouquinho das credenciais e de como ela tem trabalhado, mas ela trabalha um ponto de criatividade, né? E o nosso tema do desembarque é justamente da crise que a Débora trouxe um pouco. A gente vive um cenário de policrise, que a gente vai aprofundar ele em alguns outros episódios por aqui, mas vivemos um cenário de policrise e a resposta que a gente entende para esse cenário de policrise é a criatividade. Então, Natália, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência e fala pra gente sobre criatividade. É possível entrar no mundo da criatividade estando relacionado ao trabalho, relacionado ao mundo corporativo? Como são essas dinâmicas? Bom, é possível. Já começo dizendo que é possível, mas eu vou traçar aqui um pouco dessa história, né? Dessa história minha com a Débora. Débora me trouxe para viver Gaia, né? Então foi assim um convite provocativo, né? E por meio de onde eu consegui olhar um pouco para questões assim do planeta. E aí a gente pega a bioatria, né? Vou falar da criatividade, mas pegando um pouco a bioatria, esse estudo que a Débora ela me trouxe, né? Assim para olhar, para focar, ela fez com que eu percebesse assim que a bioatria está relacionada à relação com os seres vivos e não vivos. Então, lá, né, naquele livro, Quem Sobreviverá, né, tem um parágrafo que fala isso. E aí chama a nossa atenção, né? Como acontecem essas relações. Quem são esses seres vivos, né? E aí a gente vai para o mundo, né, humano, o mundo animal, o mundo vegetal, né? Quem são esses seres não vivos? Vem desde um legado que a gente está deixando para essas pessoas que virão, para esses animais, para esse ambiente, né, nosso, né, das florestas, de tudo, como vem também das nossas relações com aquilo que é material, né? Então, isso daqui é um não vivo, né? E hoje a gente tem uma relação muito forte, né? Com uma série de coisas. Tecnologia, né, Tecnologia, mas também com questões materiais, assim. Então, como que a gente se relaciona? Então, aprofundando, né, toda a pesquisa que a Dé tem no mestrado, que ela tem no doutorado e que ela fez, né, ali no curso de psicodrama, de data e supervisor, a gente começa a perceber e olhar que a bioatria é o mundo das relações, né? E aí, quando a gente fala em relações, a gente tem a criatividade, né?
Hoje a gente, né, geralmente a gente é colocado, você é criativo, eu não sou tão criativo, a criatividade a gente nasce com ela, não, a gente desenvolve, a gente aprende. Então, o Moreno, que é esse autor, né, que a Débora referendou aí, ele mostra que esse fator de espontaneidade e criatividade, que a gente chama de fator E, ele é um fator humano, né? Ele tá em nós, né? E o que ele é? É você dar respostas a algo, né? Então, frente a uma necessidade, frente a algo que você tem, né, como uma necessidade de uma ação, então você não paralisa, ou se você, de alguma forma, você precisa daquela pausa, mas você está ali elaborando, né? Mas você consegue, né? Consegue estabelecer uma relação com aquela necessidade. Então, isso é dar respostas a algo, né? Algo inédito. E o fator E, ele também, o fator da espontaneidade e criatividade, ele também está na capacidade de você dar respostas novas para situações que você já conhece. Então, aquilo que você já faz, que você tem um certo domínio, que você tem, né, um certo já conhecimento, mas que, de repente, ele vem e ele pede que você não repita aquela resposta, mas que você traga algo novo. Você tenha essa prontidão, essa capacidade. Então, o fator E, o fator espontaneidade e criatividade, ele está muito presente no ambiente organizacional, né? E aí eu acho que o Rodrigo pode trazer daqui a pouco, né? Não, eu ia até complementar, assim, que muitos desembarcam por não poder exercer essa parte da criatividade e muitos desembarcam, né, Natália? Você pode falar. E eu tenho percebido, assim, eu já te dou a palavra, mas assim, eu tenho percebido muito que muitos adoecimentos, também, eles vêm dessa não possibilidade de desempenhar essa espontaneidade e criatividade, né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela tem, né? Ela está pronta para isso, mas ela não tem esse espaço. Desculpa, Dé, fala. Eu queria comentar uma coisa para não perder o afã aqui. Que o que começa a ocorrer quando a gente entrava nos projetos pela Lana Caná é que as pessoas estavam medindo todos os indicadores. A gente tem uma série de metodologias que o Rodrigo trouxe para o Brasil, na área principalmente da saúde, mas não só, né? E aí, o que acontecia? As pessoas, na hora de dar uma resposta para uma situação, então, o Rodrigo apresentava todo um diagnóstico de um mapeamento, né, do que é material para aquela empresa, e aí se chegava numa encruzilhada, se essa empresa ela quiser mudar, ela vai precisar responder de outra forma a essas questões. Ela vai ter que mudar, criar uma outra resposta. E aí, no papel de executivos, muitas vezes essas pessoas não conseguiam fazer isso. No paralelo, elas me procuravam e diziam, ou queriam desembarcar, eu quero planejar uma saída, eu não quero mais estar nesse ambiente. Para mim, dói muito ver que a minha empresa está indo para um lado que continua gerando impacto negativo, gerando impactos ruins na sociedade. E aí eu vou para o mestrado e faço a seguinte pergunta de questão. Será que tem diferença quando as pessoas estão respondendo as questões quando elas estão no papel de liderança ou quando elas estão em outros papéis da vida dela? E esse material é riquíssimo, porque a gente percebeu estatisticamente que sim, as respostas que as pessoas dão a partir do papel corporativo, muitas vezes são respostas danosas, respostas agressivas, respostas individualistas. E aí aquela mesma pessoa, quando ela deixa o crachazinho dela e vai embora para casa dela, ela é um pai fantástico, ela é uma pessoa que trabalha na comunidade, ela é uma pessoa que tem um impacto social incrível. E este conflito entre esses dois papéis é adoecedor. Então, o que a gente foi trabalhando depois desse estudo, esse estudo está publicado, a gente pode falar, pode fazer um trabalho, uma rodada só sobre ele. Então, eu trabalhava com o Rodrigo nesses dilemas, porque muitos executivos de alto escalão, eles voltavam e pediam ajuda. Eu não vou conseguir levar para o conselho, para os acionistas, essa proposta, mas isso está me matando por dentro. O que eu crio a partir disso? Então, esse é uma das pesquisas mais emblemáticas que a gente tem e que gerou
o Bioatrium, que a gente começou a receber as pessoas dentro do Bioatrium para criar novas propostas. Perfeito, Débora. E assim, essa questão da pesquisa que você traz é muito interessante, porque e eu quero deixar um gostinho de quero mais aqui, porque a gente tem pouco tempo, a gente está finalizando esse episódio. E esse episódio foi o primeiro de uma série. Então, assim, eu quero também dizer que a gente está pesquisando. Pesquisar é um ato mais importante que a gente, e fidedigno que a gente tem dentro do Bioatrium. Então, a Débora trouxe essas experiências que vem da Lana Caná, que faz a fundação do Bioatrium. E a gente vai continuar nessa linha de pesquisa. E assim, a gente tem muitas... a gente quer investigar grupos de pessoas nos seus papéis profissionais. Então, a gente vai fazer esses grupos, a gente vai entrevistar pessoas, a gente vai entrevistar pessoas que são líderes em grandes corporações, que estão responsáveis por reestruturações grandes em grandes empresas, no setor privado, responsáveis por outplacement, por onboarding. A gente vai também fazer uma pesquisa focada em alunos que estão finalizando cursos, por exemplo, de psicologia, que a gente está muito ligado à academia. A Débora é professora de psicologia na PUC São Paulo. Então, a gente vai pesquisar ali também esses alunos recém-formados, em final de curso, entrando, né, no mercado de trabalho, como eles veem a relação com o trabalho. Muitas vezes angustiados. Muitas vezes angustiados. A gente quer pesquisar líderes que estão mudando de área dentro da empresa. A gente também vê uma angústia vindo dali. A gente quer entender pessoas em situações, em grupos subrepresentados, em situações mais precarizadas, de trabalho mais precarizado. E ali vai entrar muita gente, negros, indígenas, comunidades de imigrantes, mulheres, PCDs, LGBTQIAP+. A gente tem profissionais da saúde também para a gente pesquisar, a gente tem aposentados, que também é um grupo muito relevante para a gente. Enfim, são diversos grupos muito interessantes que vão ajudar a gente a entender essa dinâmica do desembarque. Então, o convite que eu acho que fica aqui é para que todos, com esse gostinho que a gente teve aqui hoje, falando de desembarque, da crise para a criatividade, que vocês possam estar com a gente nos próximos episódios, onde a gente vai trazer mais informações sobre policrise e sobre esses grupos e essas pesquisas que a gente vai fazer. E quero, por enquanto, agradecer vocês três com todas as credenciais aí, com todo o conhecimento, né, que podem dividir com a gente nesses episódios aqui. Se você me permitir, claro. Só para finalizar, primeiro assim, o que me encanta bastante no Bioatrium, eu acho que primeiro esse propósito, né, de olhar esses vários lados aí, né? E lá na Caná a gente brincava muito que assim, as empresas assim, tem algum projeto que ninguém quer fazer, o que você acha muito louco, a gente quer fazer. E eu acho que o Bioatrium vai nessa direção, né? Até pegando alguns trabalhos já feitos, né? Até mesmo, né, Natália que fez trouxe um teatro para interagir com um grupo grande, né, de uma empresa muito grande que foi um sucesso. Então, assim, tem algumas coisas acontecendo mesmo. A Michele, que não está aqui, mas assim, tem feito também alguns trabalhos interessantes nesse sentido, né, na comunidade. Então, assim, isso me encanta bastante, me chama a atenção, né? E só para finalizar, o desembarque não é um fim, talvez ele é o fim para um começo. Você sempre desembarca para embarcar em alguma outra coisa, né? Então acho que tem essa provocação, né? De não achar que a gente está falando de fim aqui, não? A gente está falando talvez de recomeços, porque sempre a gente desembarca para ir para algum outro lugar, né? E aí né? você trouxe o teatro, lembra que o teatro, a cortina se fecha, mas depois ela abre para novos espetáculos, Isso. Então ficar essa coisa dessa continuidade. Então, para mim é um prazer, sucesso. Já é um sucesso, já está acontecendo, né? Mas que possa acontecer ainda mais. Sim. Perfeito. Obrigada, pessoal. Fechou. Ai,